Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 vezes de prosa. Hoje vai ser um vídeo mais de boa para falar sobre esse livro aqui, certo? O Adolescente de Dostoiévski, tá? Porque para mim é um dos livros que eu mais li na minha vida. Eu já li 6 vezes, né? Eu pretendo ler mais uma vez, tá? Pretendo também trazer um pouco mais de informação sobre esse livro em outros vídeos, ainda mais sobre a ideia do Arcade, que é uma ideia até interessante e muito, como posso dizer, reveladora até mesmo de certas pessoas aqui no Brasil, tá? O pessoal ali mais de direita, o pessoal envolvido com esse anarcocapitalismo e tudo mais, tá? Mas deixando isso de lado, deixando a política de lado, porque esse livro aqui não se trata de sobre política, diferentemente dos outros livros, como Crime e Castigo, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, ele se trata mais a relação íntima entre o pai e o filho, o adolescente aqui. Entre o Arkady, o adolescente revoltado, e Verslav, um pai mais romântico ali do começo do romantismo russo, tá? De 1820 e tudo mais. Beleza? O que eu tenho a falar sobre o livro? Ele não foi muito bem recebido pela crítica, nem tanto no passado quanto no presente também. O pessoal não gosta de ler esse livro, acha que ele está muito abaixo dos outros. Concordo, tá? Joseph Frank, por exemplo, diz que esse livro é muito, não é muito inferior, mas é inferior aos outros livros, né? Por exemplo, é inferior ao livro O Idiota, por exemplo, né? Porque não tem toda essa dimensão política ou até mesmo religiosa, como o dos irmãos Karamazov. Concordo plenamente. Porém, ele está no meu coração por outros motivos, né? Um deles é como que o Arkady, ele é uma pessoa que não se conhece muito bem e que não aceita os seus próprios defeitos, né? É muito comum você ler o livro, você percebe que o Arkady está declaradamente fazendo muita besteira e ele acha que está fazendo aquilo por motivos nobres. Ele fala até que as outras pessoas fazem isso e aquilo por motivos nobres, né? É muito cômico ver aquilo ali e até mesmo triste, tá? Porque o Arkady, em muita parte do livro, ele se torna um sacana, sem nem saber que é um sacana, tá? Então, acho que é um primeiro ponto. Um outro ponto também é ver como que a relação do pai e filho influiu demais no filho, né? Tanto é que o que ele mais desejava é ter um pai. O que seria esse pai, né? Ter um ídolo, ter uma pessoa, um modelo em quem se espelhar e poder viver a vida dele melhor, né? Ele dizia isso, ele odeia o fato que o Verslav tenha certos defeitos. Defeitos esses que ele, ao longo da obra, vai descobrir que não são defeitos, né? Ele é ao contrário do que ele pensava, são outras coisas, né? Ele pensava que o Verslav era um safadão, tarado, mas se mostrou não ser, né? Então ele recupera essa imagem endeusada do pai, né? Tipo assim, quem que não tem isso, por exemplo, hoje em dia? Hoje em dia o pessoal acha que os deuses são os influencers, por exemplo. Então, é um ótimo tópico, até mais atual do que pode parecer, tá? Por mais que haja ali também outros personagens mais interessantes, tem o Makar, que seria o pai legalmente, né, do Arkady, né? É muito engraçado que ao longo do livro ele sempre fala que ele ficava muito bravo quando as pessoas diziam que o nome dele era do Verslav, né? Andreevich, ele é filho do Andrei, que é o nome do Verslav. Ele ficava muito bravo. E ficava mais bravo ainda quando as pessoas perguntavam se ele era Dalgarug, um príncipe Dalgarug. Existia essa dinastia lá na Rússia, né? Só que não, ele na verdade era filho bastardo do Andrei. E ele não tinha ideia de que falar esse tipo de coisa no público, assim, a público, na verdade falava muito mais contra a mãe dele do que a favor, né? Então, tipo assim, ele não demorou muito para se tocar a respeito da situação, tá bom? Outra situação também é como ele é uma pessoa muito ressentida com a vida, tá? A ideia dele, a ideia, sentimento dele, tá? Nesse livro aqui, vou mostrar de novo porque o livro é muito bonito, ó, bonitão, certo? É grande pra caramba, pesado, mas a capa pelo menos é bonita. Tem muitas fotos, né, do manuscrito, que eu acho que isso é muito bonito, é um ponto alto que eu tenho com a editora 34, tá?
Tipo assim, realmente o livro é muito bonito. Ó, por exemplo, aqui. É uma página inteira só do manuscrito original. Caramba, difícil eu colocar na câmera. Mas enfim, tá? Quem quiser comprar, é O Adolescente, editora 34. Muito bonito, recomendo. Espera uma promoção. Uma promoção é sempre bom, tá? Sempre entra em promoção. Sempre não, já é um exagero, quase sempre. Porque já é um livro que não se vende muito, tá bom? Enfim, voltando à ideia sentimento do Arcade, você percebe que na verdade o que ele queria ali é ficar isolado das pessoas. Ele fala isso, ele é aberto quanto a isso. Ele tem essa ideia sentimento porque ele quer viver sozinho. Qual que é essa ideia sentimento? É de forma bem resumida. Ele quer ganhar muito dinheiro e ser como Rothschild, tá? Ele acha que ele tem esse caráter, nota bem, caráter, para chegar um dia a ter todo esse dinheiro e não esbanjá-lo com bobagem, tipo assim, até com comida. Ele fez testes ao longo da vida dele para saber se ele poderia viver com pão e chá, por exemplo, e ele conseguia. Até certo ponto do livro isso é verdade, até certo outro ponto não é verdade, tá? Então, curioso, leia o livro, né? Ainda mais acho que na parte 3, se não me engano, na parte 2 ou 3, tá? Essa ideia, esse sentimento dele é de ser Rothschild, não somente ser rico, mas tem que ser muito rico, tem que ser Rothschild mesmo, tá? A tal ponto que ele não precisa depender de ninguém e que, ao contrário, as pessoas que vão atrás dele, que corram atrás dele, até que as mulheres vão atrás dele. Ele é misógino nesse livro, claramente misógino. Então, assim, ele quer que isso aconteça, tá? E ele sentiria até muito prazer se ele fosse humilhado por alguém que desconhecesse a respeito da sua fortuna. Ele diz isso nas várias passagens do livro, porque somente a ideia, o pensamento de ter o poder e não utilizá-lo quando se pode utilizá-lo, né, dá a ele esse prazer enorme, né, esse sadismo assim que é uma loucura, né? O sadomasoquismo dele é extremo. Eu diria até que essa ideia dele é uma extrapolação, como Dostoiévski sempre faz em seus livros, de muitas pessoas que acham que o dinheiro é tudo, né? Que você ter dinheiro vai te fazer ser um super-homem. Né? Tipo assim, claramente não é isso aí. A gente tem que ler o livro do Dostoiévski para entender que ser um super-homem só te leva à morte, tá? É como naquele engenheiro do livro Os Demônios, ele pensava que era um super-homem, quando viu que, né, toda a bizarrice da sua ideia, ele se matou, certo? O Arcade também viu essa bizarrice, ele viu que não era isso exatamente que ele queria, tá? Por mais que ele fale que não, a gente percebe que ele mudou um pouquinho de ideia, tá? Ele não é mais aquele rapazinho bobo que só pensa em ganhar dinheiro. E olha que ele é capaz de ganhar dinheiro, ele conseguiu muito dinheiro, ele se virava sozinho, né? Seria um Rothschild? Não sei. De acordo com ele, por ter caráter, sim. Certo? Aí já fica em aberto, tá? Essa é a ideia, sentimento dele, que é ter muito dinheiro mesmo, a ponto de ser independente, certo? Só que não só de ser independente, mas não depender de mais ninguém, a tal ponto que seria até possível para ele, novamente falando aqui o que ele diz no livro, seria até mesmo possível ele dar todo o seu dinheiro, né, para caridade, sei lá, só porque ele teria na mente o pensamento de que um dia ele foi o mais forte de todos. Hum? É sempre esse sentimento dele, ser o mais forte de todos. Eu poderia, tipo, sei lá, tipo, ele com dinheiro, poderia te matar aqui e mandar matar você. Mas esse pensamento de que eu tenho esse poder, mas não o uso, me satisfaz muito mais do que o uso do poder que eu tenho. Tá? Tipo assim, loucura, extrapolação. Mas é uma extrapolação que já está presente em toda a sua obra, toda a obra de Dostoiévski, desde Crime e Castigo, né? Crime e Castigo é uma extrapolação por exemplo, do egoísmo liberal, tá? Posso trazer um vídeo sobre isso, né? O paralelo entre o Lujin e o Raskolnikov, por exemplo, certo? Então é isso que eu tenho que falar sobre esse livro.
Gosto muito dele, acho muito bonita a capa, muito bonita mesmo. Na época eu comprei 2 sem querer, aí acabei dando pra uma outra pessoa, mas eu mantenho esse sempre aqui do meu lado. Se você também gosta desse livro, deixe no comentário o que você acha dele, deixe no comentário o que você achou desse meu comentário sobre o livro, certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.